Em razão disso, nós estamos promovendo esse evento junto com a União Nacionalista Democrática, cujo presidente compõe essa mesa, Dr. Otto Colominas, e o objetivo também é capacitar as lideranças que estão aqui presentes e também as lideranças que não puderam vir, mas vão via internet receber, assistir e também participar via chat desse seminário. Nós temos que capacitar as lideranças para terem uma noção adequada para o homem comum da capacidade mineral do Brasil. Porque a maioria dos brasileiros sabe que o Brasil é um país agrícola, mas pouca gente atentou para o fato do Brasil também ser um país mineral. E a questão mineral ainda não está devidamente equacionada, né? Nós tivemos aí, durante o tempo da colonização, né, o pau-brasil e o ouro tomaram rumo da Europa, mas, de certa forma, parte desse capital que saiu daqui serviu para a colonização do Brasil, né? O Brasil hoje é esse continente graças ao colonizador, Portugal, que não se preocupou apenas em exaurir recursos, em coletar recursos. Ele se preocupou em colonizar o Brasil. E depois, em razão de questões políticas europeias, as guerras napoleônicas, o Brasil se tornou Reino Unido de Portugal e, por fim, foi libertado, não pelos brasileiros, mas pelo imperador do Brasil, que era português, Dom Pedro I. Então, o interessante é que o Brasil começou com estadistas, né? Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Depois nós tivemos, ainda na República Velha, depois Estado Novo, o Getúlio Vargas, que foi ditador, mas era um homem preocupado em preservar a soberania nacional e as potencialidades minerais. E tivemos também o Juscelino Kubitschek como um estadista. Por quê? Antes da Revolução Verde, o cerrado brasileiro não era cultivado. De sorte que o nosso Planalto Central era um deserto de floresta rala de cerrado, com árvores retorcidas. Eu tive, na minha juventude, a oportunidade de ir de carro até Brasília umas 2, 3 vezes. E, naquelas viagens, eu me conscientizei que o Juscelino Kubitschek, ele havia integrado o território nacional com estradas e transferindo a capital do litoral do Rio de Janeiro para o Brasil Central, que era uma medida estratégica e necessária para a integração do Brasil. Antes disso, o brasileiro do Norte tinha que vir de navio de cabotagem para cá, o tal do Ita do Norte, né? Tem até músicas, né, sobre isso, uma música muito bonita. E o Brasil corria um risco sério de se desagregar territorialmente. Juscelino costurou a integração nacional. Ainda em 64, habitavam a Amazônia cerca de 3 milhões de brasileiros, o que era muito pouco para aquela imensidão. Hoje, nós temos, em razão dos esforços levados a efeito pelos governos militares, nós temos uma população de mais de 25 milhões de pessoas na Amazônia. Até uma surpresa, né? Porque o que denunciam de desmatamento, na realidade, são cidades que podem ser vistas via satélite à noite,
toda aquela iluminação são cidades que surgiram na Amazônia e que não existiam antes do esforço dos governos militares. Então, nós tivemos vários generais, presidentes. Eu quero ressaltar o general Médici, que era um homem interessado e dedicado ao Brasil. Os demais cumpriram sua missão, mas eu quero ressaltar especialmente o general Médici. Pois bem, para nós defendermos o Brasil, nós precisamos nos conscientizar que, hoje em dia, a guerra é de quinta geração. É a guerra por outros meios. A guerra convencional é utilizada de quando em vez, assim como a guerra de guerrilha. Mas a guerra hoje é mais complexa, é um xadrez político muito mais forte, de sorte que um país pode ser arrasado sem que se dispare contra ele um tiro. Bastam manobras comerciais internacionais e você lança o país na miséria, como o Brasil está. O brasileiro é mantido artificialmente na miséria. É um povo que chora sentado num banco de ouro. De acordo com os dados do próprio governo e do quem é quem na mineração brasileira, surge uma empresa internacional que é uma estatal inglesa, que ela tem mais de 80%, se considerarmos as suas coligadas no Brasil, ela chega a ter quase 90% das concessões de lavra e pesquisa do território nacional. É a British Petroleum, que é uma empresa estatal. 37% da British pertence ao Reino Unido. Então, o mundo condena que o Brasil tem estatais, empresas de economia mista, mas naquilo que é estratégico, os internacionais do primeiro mundo procuram preservar como segurança nacional. Eu estou de pleno acordo com o avanço brasileiro, queimando etapas e assimilando o caminho que já foi percorrido pelo primeiro mundo. Mas eu não posso concordar que o Brasil seja mantido artificialmente no terceiro mundo. O Brasil é um país agrícola e mineral. A questão agrícola está razoavelmente equacionada. Mas quem manda nas cotações das commodities agrícolas são os financistas das bolsas internacionais, principalmente de Londres. E também quem dita o preço dos minérios no mundo é a Bolsa de Metais de Londres. Londres sempre teve um papel de destaque no mercado especulativo, porque se situa no ponto zero, que é o Greenwich. Né? Em Greenwich, então, eles falam de manhã com a Ásia, né? Depois do almoço com Nova York, e à tarde, no fim do expediente, eles falam com a Califórnia. Então, eles estão sempre 12 horas à frente dos demais mercados. Em razão disso, Londres sempre se destacou, tanto por isso como pela questão do Império Britânico. E eu sempre digo assim, eu sou produtor rural, advogado, pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e operei na Bolsa de Valores de São Paulo durante mais de 10 anos. Então, esse mercado especulativo, eu tenho alguma intimidade com esse mercado. Em razão dessa experiência multidisciplinar, eu fui assinalando no decorrer da minha vida, que eu comecei a operar na Bolsa com 21 anos. A partir daí eu comecei
a assimilar conhecimento para poder entender como funciona o mundo. Porque se você não sabe como é que são as engrenagens de poder mundiais, você não está capacitado a criticar ou propor sugestões. Não é? Então, eu costumo fazer algumas palestras, né? E eu começo assim: o gado da minha fazenda não sabe que tem dono. Só descobre que tem dono quando é embarcado. As pessoas também acreditam que são livres, mas na realidade o mundo tem dono, ou donos, porque o ser humano tem a tendência de acreditar que tudo que nos circunda é de geração espontânea. Não, não é. Tudo que está aqui foi planejado, estabelecido por quem nos antecedeu. Então, na realidade, nós vivemos o paradoxo do tempo. Nós vivemos o passado. Porque o nosso presente, ele foi formatado por alguém antes. Então, a nossa missão é saber como funcionam essas correntes de poder para contribuir com a formatação do futuro do Brasil e da humanidade. Nós não podemos criticar aqueles que levam vantagem com o domínio mundial, porque eles trabalharam muito para isso e se conscientizaram dessa necessidade. O Império Britânico está mais vivo do que nunca. As casas imperiais e reais. Eles têm um controlador financeiro, é o controller deles, que é o Banco Rothschild & Sons, que faz esse trabalho para as monarquias europeias há 280 anos. Eles são conservadores. Por muito tempo, me causou espécie o planejamento das monarquias europeias. Eu não entendia como é que eles podiam planejar com 100 anos de antecedência. As repúblicas mal conseguem planejar por 20 anos, por 10 anos, né? E as monarquias conseguem. E o Banco Rothschild também consegue planejar 100, 150 anos. Por quê? Eu fiquei até assustado. Eu falei, será que tem alguma inteligência extraterrestre? Porque o tempo do planejamento deles não está de acordo com o nosso tempo de vida na Terra. Mas a resposta é interessante. Eles dominam a tecnologia de sucessão. Tanto as famílias monárquicas europeias de outras partes do mundo, também a japonesa é uma delas, na Ásia, como essas empresas que acompanham os séculos. Não é? O Rothschild é 280 anos. Tem uma empresa sueca que tem 1000 anos. Não é? E essa tecnologia de sucessão, em que eles escolhem os melhores de cada geração para cumprir o planejamento estabelecido, é que traz o sucesso para o domínio mundial. Eles exercem um império de forma secreta. É a tecnologia do governo indireto. Eles apoiam políticos no mundo inteiro. Se nós atentarmos para o Eric Hobsbawm, que é um historiador inglês, né? Escreveu alguns livros interessantes, um deles, A Era dos Impérios, no prólogo, ele escreve assim naturalmente: América do Sul, parte informal do Império Britânico. Esse livro está em qualquer biblioteca, é um clássico, né? E isso é a forma pela qual é exercido o colonialismo mais barato. Por quê? Porque o colonizador,
ele não emprega dinheiro na infraestrutura do país. Ele deixa por conta dos seus prepostos com os recursos desse país. Não somos contra isso. Que o contrário da ética do capital, que é o lucro, você tem um crime que é da falência fraudulenta. Não é? E o lucro é essencial para isso. Mas, para nós participarmos desse lucro, nós temos que ter consciência da existência do poder mundial. Então, causa espécie o fato da Inglaterra ser uma ilha, o Japão ser uma ilha, e serem membros efetivos do primeiro mundo. Eles não têm recursos, são dependentes de recursos naturais, não têm garantia da produção de alimentos, até o problema que houve de sanidade animal, que é o mal da vaca louca, os países do primeiro mundo tinham que investir $1 bilhão por dia para garantir sua produção em subsídios, né? Para garantir a sua produção e terem segurança alimentar. Só que eles cometeram o erro de servir ração de origem animal para herbívoros e causaram um problema sério da encefalite espongiforme, que é causada por uma proteína chamada prion, que é uma proteína indestrutível. Ela, para morrer, precisa de 1000 graus. Para você incinerar, precisa de 1000 graus. Então, você não pode, por exemplo, fazer tratamento de esterilização em equipamento cirúrgico, porque o prion resiste à esterilização química. E o ferramental não ia aguentar 1000 graus de temperatura. Então, hoje, você tem equipamentos cirúrgicos de corte, né, que são descartáveis para a segurança. E o prion, ele pode ficar incubado 10 anos, aí se manifesta a encefalite nos humanos, que consomem a carne. Quando ocorreu isso, eles pararam de financiar o MST no Brasil. O MST hoje é financiado só pelo governo. É o terrorismo de Estado. Por quê? Porque hoje a segurança alimentar da Europa e até dos Estados Unidos, e principalmente da Ásia, depende da produção agrícola do Brasil. A saída desse pessoal do primeiro mundo foi dominar os insumos, né? Os adubos, os fosfatados, e o veneno utilizado na produção agrícola e o desenvolvimento de sementes. Então, o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de grãos do mundo, de carne e tudo, ele não domina o ciclo comercial do seu produto. Ele tem que adquirir. Então, nós entramos em crise na produção agrícola porque o governo ancorou o processo anti-inflacionário na produção agrícola e permitiu que os insumos fossem majorados pelo dólar. Então, o produtor rural brasileiro foi pressionado tanto pela falta de preço como pelo custo dos insumos. E todo o potencial agrícola se perde nisso. Mas isso teve um lado positivo, que o produtor agrícola se capitalizou. E hoje ele praticamente financia a sua produção. Mas isso são as nuances que ficam para um outro seminário, né? Esse seminário trata da questão mineral, que o Brasil não se autodeterminou nessa questão e doou a Vale do Rio Doce para o grupo Rothschild, através de uma suposta privatização promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Vendeu pelo preço de bolsa o controle acionário
de uma empresa que é a única no mundo, porque ela detinha as principais concessões de lava e pesquisa no Brasil. E ela foi doada para a City de Londres. Os sócios aparentes são testa de ferro. O próprio Bradesco, que é grande acionista, não poderia ser acionista porque ele participou da modelagem da privatização. Então isso já é um embaraço ético e legal. Mas, de toda forma, nós perdemos a Vale do Rio Doce, que era o único instrumento que o Brasil tinha de alterar as cotações da Bolsa de Metais de Londres. Por quê? Produzindo mais ou menos dos minérios estratégicos, dos quais o primeiro mundo é dependente, ela poderia mandar nas cotações da Bolsa de Londres. Eu quero pedir para projetar aqui não, esse é o organograma. Esse aí. Aqui os senhores estão vendo na projeção a dependência do primeiro mundo em razão aos minérios estratégicos. Primeiro é o nióbio, 100% de dependência do primeiro mundo. Manganês, tântalo, cromo, platina, bauxita, tudo isso nós temos. Esses dados são oficiais. Eles foram publicados há uns 15 anos pela revista Carta Capital, que perdeu todos os anúncios do governo em razão disso, dessa publicação. Agora eu vou pedir o organograma, por favor. Depois está à disposição, esses dados estão à disposição. Pode projetar o organograma? Que é a mídia anterior. Isso. Bom, aqui nós temos o organograma de poder mundial. Você tem o controlador, que é o controle financeiro das monarquias, que é o Banco Rothschild. E você depois tem a sequência, controlador, né? Depois vem a classe política, a imprensa e também o quarto elemento, que são as forças, na terceira linha é o quarto elemento, na quarta linha, quarto elemento. Eu quero ressaltar ali as forças de guerrilha, urbana e rural, e também as atividades sombrias do crime. Abaixo desse poder real é que está o Estado formal, né? Então, é o controlador, agentes conscientes e agentes inconscientes. Quais são os instrumentos de dominação? Diferenças regionais, diferenças raciais, diferenças religiosas, todo tipo de diferença que eles criam. Por isso que criaram aqui aquela mania das cotas raciais e tal. Eu não sei se eu tenho algum negro na minha família, é provável que tenha, porque a minha família é antiga, não é? Então eu devo ter alguma influência racial também. A maioria das pessoas no Brasil são mestiças. E eles implantaram recentemente essa diferença racial que não existia no Brasil. Instrumentos de dominação são esses, mas tem um outro que é mais terrível, que é o terrorismo internacional. O Bin Laden foi financiado durante muitos anos, em que ele operou, pela City de Londres. Onde que ele investiu dinheiro para financiar as atividades terroristas? Tinha que ser nos centros comerciais, nos centros financeiros. Afora isso, então o exército da City são as diferenças e o terrorismo internacional. Sempre existiu uma aliança entre a City e o Partido Democrata americano, não é? Que tem um apêndice chamado Diálogo Interamericano, cuja sede é no Woodrow Wilson Institute. E havia uma aliança do Chatham House com o CFR pelo domínio econômico e político do mundo. Quando acabou a Guerra Fria, em 89, houve uma prevalência do Império Americano na questão militar. Então, foi possibilitada aquela tragédia americana das Torres e do Pentágono.
E essa aliança do Partido Democrata com o CF, com o Chatham House, ela esfriou. E o diálogo interamericano tinha uma aliança tática apenas, não estratégica, com o Foro de São Paulo, porque ele precisava do Foro para semear a discórdia, a cisânia e a insegurança nos mercados que ele queria dominar. Eu já estou terminando, peço licença aqui para o nosso coordenador, mais 5 minutos eu encerro. Então, essa questão é inafastável. E hoje existe uma aliança relativa entre a águia americana e o leão do Reino Unido. Mas é relativa porque não é uma questão sentimental, é uma questão de interesses. Só que a segurança nacional americana está comprometida. Por quê? Porque eles não podem apoiar integralmente as políticas do Departamento de Estado. Em razão disso, depois do terrorismo, o Pentágono cresceu na influência da política de segurança nacional americana. Então você tem um problema. E os americanos precisam se autodeterminar também. Por quê? Porque eles tiveram 4 presidentes assassinados, 3 porque não queriam o Banco Central, o Fed, e 1 porque queria revogar o poder do Banco Central, emitir moeda. Por que isso? Porque a moeda de troca internacional é o dólar. E ela foi eleita como moeda porque o Reino Unido não quis desvalorizar, não quis nunca desvalorizar a Libra, que é o símbolo do Reino Unido. Tanto é que não adotaram o euro durante todo o período que estiveram na União Europeia. Porque pouca gente sabe, mas economicamente dinheiro, moeda, é só tecnologia de troca, não é capital. Então, em razão disso, para facilitar o comércio internacional, eles precisavam ter uma moeda abundante, precisavam controlar essa moeda. Pouca gente sabe que o Fed é um banco particular. O Fed não é um banco central como o brasileiro, que é estatal. Ele é manobrado por fora, mas é um banco estatal. O Fed americano é um pool de bancos, inclusive regionais, coordenado por bancos estrangeiros. Quem coordena o Fed é o Banco Rothschild & Sons. Vale dizer que o meio circulante do dólar mundial, se os senhores acessarem na internet os bancos centrais mundiais, os senhores vão ver que o grupo Rothschild só não tem influência no Banco Central da Coreia do Norte e do Irã. Então, mas isso aí não é uma questão assim de grande segredo, isso aí é público, só que não é disseminado. Então, senhores, como é que esse poder mundial é exercido através do sistema financeiro? A partir dos anos 70, o sistema financeiro internacional se intoxicou com o mercado especulativo de commodities. É por isso que a City de Londres tem que manter o controle das cotações para mandar no sistema financeiro internacional. O banco que desobedecer quebra em 24 horas, como quebrou o Banco Barings, por exemplo, que era o mais antigo do Reino Unido, e foi comprado por 1 libra esterlina. E outros bancos, o Toyota quase quebrou também, nos anos 80, em especulação, se não me engano, com prata. Teve um prejuízo na época de 2 bilhões de dólares. O sistema financeiro japonês só não faliu porque o Banco Central japonês segurou o seu sistema financeiro. E os bancos mandam nesses países, porque quem empresta dinheiro tem o poder sobre a economia. Quem manda na economia pode mandar na política. Não é isso? Então, veja, hoje, no Brasil, você tem uma bolha financeira de isopor, que 85% da dívida pública
é o mercado do sistema financeiro brasileiro. Se qualquer regime político monetizar, ou seja, pagar essa dívida, e pode ser feito de várias formas, o sistema financeiro nacional quebra, porque não tem capilaridade, ou enxuga 80% na proporção da dívida ou quebra. Então, o sujeito para comprar uma bicicleta em Manaus, a autorização do crédito vem da Cidade de Deus, aqui em São Paulo, por falta de capilaridade. E quem promoveu a concentração bancária foi o Rothschild Boy, o seu Antônio Delfim Neto. Ele que promoveu a concentração bancária no Brasil e acabou com a capilaridade do sistema. Isso aumentou o lucro dos bancos, mas aumentou o risco desses bancos. Isso é uma constante econômica. O risco está na proporção direta do lucro. Não foge disso a questão econômica. Isso é um gráfico. E dessa fragilidade dos sistemas financeiros é que vive o poder mundial, que tem origem em Londres. Isso não é coisa recente. Isso aí tem mais de 1000 anos. Isso aí é da época das cruzadas, em que houve a concentração, houve um processo assemelhado aos petrodólares. O dinheiro que existia no mundo em ouro foi para o Oriente Médio, para as cruzadas, e voltou para Londres. Então, senhores, por isso é que nós temos que entender relativamente da questão mineral, porque nós só poderemos nos autodeterminar a partir do conhecimento da questão mineral, porque senão nós vamos ser coletados, vamos ser predados, né? No mundo, ou você é pomba ou é falcão. Você pode escolher. Você quer ser pomba? Eu sou da paz, eu sou não sei o quê, pelo desarmamento, né? Você vai ser predado constantemente. Então, a conscientização do problema é o primeiro passo para a sua solução. É por isso que nós estamos aqui nesse seminário. E o objetivo, como eu já disse, é lançar a campanha nacional O Nióbio é Nosso. Muito obrigado pela atenção e tenham um bom seminário.